Ela caminhava sozinha pela rua deserta, no meio da madrugada, após mais um longo turno de trabalho. Mas, naquela noite, algo estava diferente. Sob a fraca iluminação dos postes piscando, a respiração de Christine se tornava visível no ar gelado. O relógio marcava 0h46. A cidade parecia adormecida. Apenas o som distante do trânsito e o leve farfalhar do vento ecoavam nas ruas vazias. Ela apertou o casaco contra o corpo e ajeitou a alça da velha bolsa. Faltavam apenas 7 minutos até chegar em casa. Bastava atravessar aquele beco que tantas vezes usara como atalho. Mas, de repente, um som. Passos. Lentos. Rítmicos. E atrás dela, o coração acelerou. Deve ser só mais alguém indo para casa, murmurou tentando disfarçar o medo. Mas não era. Os passos não sumiam. Eles se aproximavam, imitando cada movimento dela. Como uma sombra estranha. Christine parou. Os passos pararam. Ela acelerou. Eles também. Muito perto. Rápido demais. Quando tentou pegar o celular no bolso, uma mão forte agarrou seu pulso. Ela gritou, em pânico. Solte-me. Mas a voz do desconhecido cortou o silêncio como uma lâmina. Anda mais rápido. Não olhe para trás. O desespero tomou conta dela. O homem usava um capuz escuro, o rosto escondido pelas sombras. Ele não era um assaltante comum. Ele parecia preparado. Como alguém acostumado com aquilo. Christine implorou. Por favor. Não me machuque. Mas ele não respondeu. Apenas continuou andando, segurando-a firme, guiando-a pela escuridão do beco. O medo apertava sua garganta. A cada passo, ela imaginava as manchetes: jovem desaparecida após turno noturno. Corpo encontrado em beco. Sem pistas do agressor. Mas algo inesperado aconteceu. Um som metálico soou atrás deles. Uma garrafa rolando. E então, uma sombra correu no sentido contrário. O homem apertou o pulso dela e sussurrou com firmeza: continue andando. Foi naquele momento que Christine entendeu: ele não era o perigo. Ele a estava protegendo do verdadeiro predador escondido no escuro. Aos poucos, o medo se transformou. Ela já não temia mais o homem ao seu lado, mas sim o que poderia ter acontecido se ele não estivesse ali. E assim, sem nem perceber, Christine deixou de lutar. Seus passos ficaram mais rápidos. E pela primeira vez naquela noite, ela sentiu esperança. O homem não disse mais nada. Não olhou para trás. Apenas caminhava, sem mais arrastá-la, mas ainda segurando seu pulso. Como se soubesse que no instante em que a soltasse, ela fugiria. Eles dobraram duas esquinas em completo silêncio. O beco se abriu. As luzes da rua reapareceram, lançando círculos pálidos de segurança sobre o asfalto rachado. O zumbido distante de uma máquina de refrigerante sinalizava que o mundo real começava a surgir novamente. E finalmente, ele soltou sua mão. Christine deu um passo trôpego para trás, segurando o próprio pulso. A respiração ainda descompassada, o coração martelando no peito. Ela o encarou, esperando que ele simplesmente desaparecesse. Mas não. Ele permaneceu imóvel, uma silhueta contra o brilho distante de uma lavanderia fechada, o rosto ainda escondido sob o capuz. O que? O que acabou de acontecer? Sua voz saiu trêmula. Ele não respondeu. Quem era aquele? Insistiu ela. Ele estava me seguindo. Você o conhece? Silêncio. Você conhece ele? Ela pressionou. Desta vez, ele respondeu. A voz baixa, calma, firme. Ele estava te observando. Há dias. Christine arregalou os olhos, a boca entreaberta. O quê? O homem virou-se ligeiramente, o suficiente para que a luz fraca revelasse um pouco de seu rosto. O maxilar rígido, os lábios apertados em uma linha dura. Sempre o mesmo caminho. Sempre o mesmo horário. Sempre os mesmos passos. É. Sempre a mesma intenção. Como você sabe? Ela começou, mas ele a silenciou com um olhar. Não um olhar de raiva, mas de determinação. De algo que ela não conseguia decifrar. Você deveria parar de usar aquele beco, ele disse. E você? Estava me seguindo também, rebateu Christine. Acha que isso é menos assustador? Ele inclinou a cabeça levemente. Foi exatamente por isso que eu segui ele. As pernas de Christine quase falharam. Era muita coisa. Muito rápido. Ela lutou para manter-se de pé, os braços cruzados com força sobre o peito. Nada disso faz sentido. Quem é você? O que você quer de mim? Eu não quero nada, ele respondeu, simplesmente, só quero que você fique segura. E então? Ele se virou. Espere. Christine deu um passo adiante, mas ele já estava caminhando para longe,
desaparecendo novamente nas sombras, como se pertencesse à noite. Não fugia. Não se escondia. Apenas sumia. Como um fantasma. Christine ficou parada, sob a luz do poste, ainda sentindo o calor do toque dele em sua pele. Sua respiração finalmente começava a se acalmar. Mas sua mente estava em completo caos. Olhou para os prédios ao redor, para a rua vazia, para cada sombra que antes pareciam familiares. Mas agora, tudo parecia estranho. Assustador. Ela não sabia o que havia acabado de acontecer. Um estranho a arrastou pela escuridão, falou em enigmas. E desapareceu. Teria ele salvado sua vida? Ou ela apenas escapou de um perigo, para cair nas mãos de outro? Mas então, ela lembrou do som metálico, da sombra que correu atrás deles, do jeito como aquele homem sempre se posicionava na frente dela, do aperto que nunca foi para machucar, mas para proteger. Ela recordou quando ele murmurou baixinho. Ele estava mais perto do que eu imaginava. Talvez ele não estivesse observando ela. Talvez estivesse observando por ela. Christine permaneceu parada por longos minutos, sentindo o pulso desacelerar aos poucos. Quando finalmente se virou para casa, cada sombra parecia mais viva. Cada esquina, mais ameaçadora. Ao chegar na sua rua, ela olhou para trás, para o beco. Estava vazio. Mas a sensação, aquela sensação de estar sendo observada, não desapareceu. No dia seguinte, Christine sentou-se em frente a um policial. As mãos tremiam sobre a cadeira metálica enquanto relatava cada detalhe no beco, a sombra, o homem que a segurou. E o que correu. O policial digitava, sem muita expressão. Sem câmeras naquele beco. Sem testemunhas, disse ele ao final. E o homem que ajudou você? Nunca disse o nome. Ela balançou a cabeça. Vamos registrar o boletim. Mas sem mais informações, não há muito o que fazer. Se perceber alguém te seguindo novamente, ligue. Não confronte ninguém. Christine saiu da delegacia se sentindo pior do que quando entrou. No trabalho, também não teve paz. Beth, sua colega, se aproximou enquanto Christine limpava o balcão. Você tá bem? Parece que viu um fantasma. Christine hesitou antes de sussurrar. Acho que alguém tentou me seguir até em casa, noite passada. Beth arqueou a sobrancelha. Acho? Ou você tá só paranoica de tanto trabalhar à noite? Eu tô falando sério, Beth. Tinha alguém lá. Na verdade, tinham dois. E um deles, eu não sei o que ele era. Ele me segurou. Mas talvez tenha me salvado. O sorriso debochado de Beth desapareceu. Salvou você? Christine assentiu. Ele disse que eu estava sendo observada há dias. E você acreditou? Eu não sei. Beth olhou sério para ela. Christine, tome cuidado. Talvez o verdadeiro perigo seja ele. Mas Christine não conseguia parar de pensar nisso. Não conseguia esquecer a sensação. Os pequenos detalhes. Passos atrás dela. Reflexos estranhos. Carros parados tempo demais perto de casa. Ela mudou o caminho. Evitou o beco. Chegava mais cedo em casa. Trancava a porta 2 vezes, até durante o dia. O pior não era o medo. Era a dúvida. Será que estava ficando louca? Ou alguém ainda estava observando? E então, numa noite, saindo da farmácia, sacola de mantimentos na mão, ela o viu novamente. Ele estava lá, encostado em um ponto de ônibus abandonado, sob um abrigo enferrujado, braços cruzados, capuz erguido, parado, silencioso, observando. O coração de Christine batia acelerado. Mas dessa vez, ela não fugiu. Atravessou a rua, decidida, indo diretamente até ele. Ele não recuou. Não desviou o olhar. Você, disse ela, parando a poucos passos de distância. Porque continua aparecendo. Nenhuma resposta. Você me seguiu. Você me segurou. Disse que alguém estava atrás de mim. E depois desapareceu. Quem é você? Ele continuou encarando o vazio, a voz baixa e firme. Isso não importa. Não importa? Christine avançou um pouco mais. É algum tipo de vigilante? Acha que está ajudando as pessoas? Silêncio. Ou talvez, a raiva começou a subir. Você esteja escondendo algo. Talvez você não seja o herói da história. Talvez seja você o perigo. Você sempre está lá. Sempre observando. O que realmente quer? Finalmente, ele a encarou. Depois, simplesmente sentou-se no banco atrás dele. Como se as palavras dela tivessem drenado a força de suas pernas. Os ombros caídos. O olhar não era mais ameaçador, mas vazio. Eu não sou um herói, ele murmurou. Eu sou
Um irmão horrível. Christine prendeu a respiração. Não era a resposta que esperava. Ele não olhou para ela. Apenas fixou os olhos no chão, as mãos entrelaçadas entre os joelhos. A raiva de Christine foi sumindo, sendo substituída por algo mais pesado. Mais triste. Ela ficou ali parada, sem saber o que dizer. Depois, lentamente, sentou-se ao lado dele. Ele não se afastou. Nenhum dos dois disse nada. A cidade continuava a ser ruído ao fundo. E naquele momento, dois estranhos, unidos pelas sombras e pelo silêncio, sentaram-se lado a lado. Sob a luz tremeluzente de um poste de rua. Eles voltaram a se encontrar. Não mais por acaso, mas por um acordo silencioso. Sem combinar nada. Mas sempre se encontrando nas mesmas calçadas. No início, era breve. Um aceno distante. Um silêncio até a próxima esquina. Mas logo virou algo mais. Passaram a caminhar juntos à noite. Algumas vezes pelas mesmas ruas. Outras por cantos da cidade que Christine nunca tinha reparado. Ele a mostrou a cozinha comunitária onde ajudava como voluntário. Ela levava comida extra do restaurante e distribuía aos moradores de rua no parque. Nunca falavam diretamente sobre o que havia acontecido. Mas a cada encontro, o silêncio ficava mais leve, menos sufocante. Christine aprendeu a ouvir, mesmo sem palavras. E Leon, embora falasse pouco, começou a encará-la mais, como quem finalmente deixava algo para trás. Uma noite, sentados nos degraus antigos de uma biblioteca fechada, Leon falou. O nome dela era Sophia, a voz firme, porém quebrada. Ela tinha 16 anos. Voltava para casa depois de uma festa. Poucas quadras. E nunca chegou. Ninguém ajudou. Ninguém ligou. Todos ouviram seus gritos. E fecharam as janelas. Christine não conseguiu responder. Apenas escutava. Ela amava balas de limão. Leon sorriu de lado. Mas seus olhos continuavam vazios. E livros velhos. Queira escrever um romance um dia. Tem o primeiro capítulo. Cheio de erros. Com personagens dos desenhos que ela gostava. Christine permaneceu em silêncio. Eu devia ter ido buscá-la. A voz dele falhou, mas esqueci. Fiquei numa festa. Networking idiota. Não vi as mensagens. Quando percebi, já era tarde. O silêncio que se seguiu não era frio. Era sagrado. Desde então, eu ando pelas ruas. Não sou por ela, mas por cada garota. Cada pessoa sozinha. Cada estranho que talvez precise de alguém cuidando. Christine sentiu o peso das palavras. O peso dos anos. O peso da culpa que Leon carregava. Algumas noites depois, choveu. Eles se abrigaram sob a marquise de uma livraria fechada. Christine estava ensopada. Leon também. Mas parecia nem perceber. Ela tirou lenços do bolso e enxugou delicadamente o rosto dele. Ele não recuou. Apenas olhou diretamente para ela. O olhar. Pela primeira vez. Mais leve. Christine sorriu. Um sorriso tímido. Trêmulo. Você não precisa carregar tudo sozinho, sussurrou. Você não é responsável por cada mal do mundo. Não precisa suportar tudo sozinho. Ela segurou o pulso dele. Delicadamente. Ecoando a noite no beco. Mas agora, invertendo os papéis. Deixa alguém cuidar de você. Pelo menos uma vez. Ele não respondeu. Mas, pela primeira vez, sorriu. Um sorriso discreto. Sem dor. Sem peso. Porém, a sensação estranha voltou. Christine sentia novamente a presença invisível. O arrepio na nuca. Sombras que pareciam durar tempo demais. Carros parados tempo demais na rua. Ela queria acreditar que era paranoia. Mas Leon não pensava assim. Certa noite, sentados num banco à beira do parque, Leon disse, com a voz tensa. Ele ainda está lá. O mesmo homem. O mesmo padrão. Vi ele 2 vezes essa semana perto do restaurante. Christine sentiu um nó na garganta. Então, temos que fazer alguma coisa. Leon a encarou. Firme. Vamos fazer. Mas com cuidado. O plano era simples, mas arriscado. Christine caminharia pela mesma rota. No mesmo horário. Pelo mesmo beco. Mas dessa vez, Leon estaria lá. Observando. Não ela, mas as sombras. E a polícia já sabia. Agentes estariam escondidos, prontos para agir. A um menor sinal apontar arriscado. Mas Christine se recusava a ser caçada novamente. Naquela noite, ela saiu do restaurante. Sozinha. Cada passo ecoava mais alto do que o normal. Suas mãos tremiam. Mas ela continuou caminhando. Exatamente como haviam planejado. O beco estava à frente. Estreito. Úmido.
mal iluminado. Ela hesitou apenas por um segundo. Antes de entrar. Então, ouviu passos. Mais rápidos. Mais próximos. Ela se virou. Justo no momento em que uma figura surgia da escuridão, avançando sobre ela. Mas antes que o homem alcançasse, Leon apareceu. Como uma sombra. Interceptando o agressor com um empurrão brutal. A luta começou. Christine gritou quando o homem puxou uma faca, desferindo golpes selvagens. Leon desviou. Mas não foi rápido o suficiente. A lâmina cortou o lado do seu corpo. O som, seco e assustador. Leon cambaleou. Não, Christine gritou, correndo até ele. Ela agarrou o braço do agressor, tentando puxá-lo para trás. Ele a empurrou com força. Mas ela não caiu. Segurou firme, lutando com cada gota de força que ainda tinha. Então, sirenes, luzes azuis e vermelhas iluminaram a entrada do beco. Oficiais gritaram ordens. O agressor tentou fugir, mas um policial o derrubou no chão antes mesmo de dar 5 passos. Christine caiu de joelhos ao lado de Leon. A respiração dele era irregular, o sangue encharcando a camisa. Eu tô com você, sussurrou Christine, pressionando as mãos contra o ferimento. Fica comigo. Por favor. Fica comigo. Mais tarde, dentro da ambulância, a polícia contou o que descobriram. O homem tinha ficha criminal. Era procurado em outro estado por tentativa de agressão. Havia sumido meses atrás, mudando de cidade em cidade, perseguindo mulheres, escolhendo vítimas indefesas. Ele admitiu, disse um dos policiais com o semblante fechado, ele planejava roubar você. É. Pior. Christine sentiu o estômago virar, a visão embaçar. Leon a salvara. De novo. E quase morreu por isso. Ela segurou a mão dele com força, enquanto a ambulância acelerava em direção ao hospital. Lágrimas caindo livremente. Ela não se importava quem ele era. Não se importava com dinheiro, poder ou mistérios. Naquele momento, ele era tudo. No banco da ambulância, Christine tentava estancar o sangramento com uma toalha ensanguentada. Suas roupas estavam manchadas de vermelho. Leon, inconsciente, cabeça apoiada em seu ombro. Pele pálida. Respiração fraca. Mais rápido, ela gritava para o motorista. O coração disparado. Pensamentos confusos. No hospital, enfermeiros correram até eles. Christine se recusou a soltá-lo, até ser afastada à força. Suas mãos estavam duras, cobertas de sangue seco. O coração martelava nos ouvidos enquanto Leon desaparecia atrás das portas duplas. Uma enfermeira voltou, prancheta na mão. Precisamos do nome completo dele. Histórico médico. Se você souber. Christine piscou, atordoada. O nome dele é Leon. Só isso que eu sei. Sobrenome? Perguntou a enfermeira. Christine hesitou, pegando o celular, tentando encontrar qualquer informação, qualquer pista. Foi quando o médico apareceu, analisando a ficha, murmurando. Leon Carter. O mundo parou. Ela conhecia aquele nome. Todo mundo conhecia. Leon Carter. Magnata da tecnologia. Bilionário recluso. Fundador da Carter Tech. Filantropo. O homem que fugia das câmeras. Que evitava entrevistas. Que construiu um império, escondido do mundo. E ele havia caminhado ao lado dela, à meia-noite. Distribuído comida. Ajudado estranhos. Lutado contra criminosos. Sangrado em seu colo. Christine sentiu o ar sumir. Ele sussurrou, sentindo o mundo girar. A enfermeira assentiu gentilmente. Você quer ser registrada como contato de emergência? Christine apenas assentiu, sem pensar. As horas seguintes foram um borrão. Sentada numa cadeira dura, os dedos trançados no casaco, Christine revivia tudo. Cada momento. Cada passo. Cada olhar silencioso. Cada história de dor escondida. Por que um homem como ele escolheria viver assim? Por quê? Ela. A resposta estava nas mãos manchadas de sangue. Não era sobre riqueza, nem sobre fama. Era sobre o sacrifício. Era sobre amor. E, naquela manhã, finalmente, os médicos permitiram que ela entrasse. Leon ainda estava inconsciente, ligado a monitores, com tubos conectados aos braços. O rosto pálido. A respiração ainda fraca, mas constante. Christine puxou a cadeira para mais perto do leito. Sentou-se e segurou a mão dele. Ela não saiu de lá por 2 dias. Ficou ao lado dele, segurando sua mão, falando baixinho, dormindo em intervalos curtos e quebrados, com medo que ele sumisse se fechasse os olhos por muito tempo. Na segunda noite, chorou. Chorou com dores profundas, soluços abafados no canto do braço,
porque não conseguia suportar a ideia de nunca mais ouvir a voz dele. E, pouco antes do amanhecer, os dedos dele se moveram. Depois, as pálpebras se agitaram. Christine se endireitou. Olhos arregalados. Leon, sussurrou, apertando mais forte a mão dele. Ele se mexeu devagar. Abriu os olhos, parecendo perdido, piscando, como se duvidasse que ela fosse real. E então, a mão dele apertou a dela. Você está bem? A voz falhou, rouca, enfraquecida. As lágrimas desceram pelo rosto dela. Eu estou bem, ela disse, sorrindo entre lágrimas. Você está deitado num hospital, tudo machucado. E é você quem pergunta de mim? Ele sorriu, fraco, mas sincero. Claro que sim. Christine se inclinou, encostando a testa na dele. Achei que tinha te perdido. Você não perdeu, ele sussurrou, e nunca vai perder. Ficaram assim, por um longo tempo, com o som dos monitores ao fundo, a cidade acordando pela janela. E então, sem pressa, sem palavras, ele ergueu a mão até o rosto dela, enxugou uma lágrima, e a beijou. Não foi um beijo apressado, nem dramático. Foi um beijo calmo, verdadeiro. Um beijo que selava uma promessa silenciosa, de que nenhum dos dois precisaria estar sozinho nunca mais. 3 meses se passaram desde aquela noite no hospital. Mas para Christine, tudo estava vivo em seu coração como se tivesse acontecido ontem. Às vezes, ela se pegava revivendo cada detalhe. As sirenes, o sangue, o olhar de Leon ao despertar. E a emoção era tão forte que precisava parar, respirar fundo, se recompor. Aquela noite marcou o fim do medo, da solidão, e da dúvida de que alguém como ela pudesse encontrar algo tão puro, tão forte, quanto o amor. Uma nova estação começou. Não só no calendário, mas na vida dela. As sombras que antes cercavam seu mundo, agora tinham dado lugar à luz suave e à paz. As noites sem dormir, os becos escuros, a sensação de estar sempre sozinha. Tudo ficou para trás. Agora, Christine caminhava com propósito, com clareza, e com o conforto profundo de saber que nunca mais enfrentaria o mundo sozinha. Hoje, Christine trabalhava como assistente pessoal de Leon. Na Carter Tech foi um salto imenso, de garçonete, para o coração da empresa de tecnologia mais poderosa da cidade. Mas ela se adaptou rápido. O mundo corporativo era acelerado, sofisticado. Mas Christine trouxe o seu ritmo calmo, sua bondade, sua simplicidade. Ela não tentava impressionar com palavras bonitas, nem com roupas caras. Ela apenas era ela mesma. E isso brilhava mais do que qualquer outra coisa. Os colegas a adoravam. Ela sabia o nome de todos, lembrava aniversários, respeitava cada ideia. Sua reputação nunca foi construída por ser a namorada do CEO. Mas pela força do seu caráter, pela gentileza, pela dedicação incansável. Seu sorriso, antes raro, agora era constante, enchendo os corredores com vida. Com Leon, tudo era leve. Eles mantinham um relacionamento discreto, não por vergonha, mas por respeito. Não havia demonstrações públicas, mas quem prestava atenção percebia tudo. O olhar de Leon suavizava ao vê-la entrar na sala. Ele ouvia sua opinião nas reuniões, confiava no seu julgamento. E quando seus olhos se encontravam, havia sempre algo mais, algo que palavras não podiam explicar. Leon, antes conhecido como CEO frio e recluso, havia mudado. Mas não da forma que muitos temem quando alguém poderoso se apaixona. E sim, da forma como alguém renasce quando finalmente se sente seguro. Ele sorria mais, conversava mais tempo com as pessoas, orientava funcionários mais jovens, almoçava no jardim da empresa, ria de piadas, e até brincava com colegas. As pessoas perceberam a mudança, mas acima de tudo, perceberam Christine. Ao invés de inveja, sentiram admiração. Ela tinha sobrevivido, tinha enfrentado o pior, e agora era a razão pela qual Leon sorria de verdade. Numa tarde dourada, Christine estava sozinha na sala de reuniões, finalizando anotações do conselho. O escritório já estava vazio. O céu lá fora tingido de dourado e rosa, o sol poente colorindo tudo ao redor. Ela arrumava suas coisas quando a porta se abriu. Era Leon. Ele entrou, mãos nos bolsos, com aquele jeito calmo, mas com um brilho diferente nos olhos, algo que ela ainda não tinha visto. Oi, ele disse, com um sorriso tranquilo, mas o olhar fixo nela. Oi, Christine sorriu. Já estou finalizando. Já te mando o relatório. Ele caminhou até o centro da sala. Parou.
Respirou fundo. Eu estive pensando em algo. A voz dele agora soava mais suave. O quê? Perguntou Christine. Com curiosidade. Leon enfiou a mão no bolso. Tirou uma caixinha de veludo. Sem dizer nada. Ajoelhou-se diante dela. Christine ficou sem ar. Eu te encontrei na escuridão, ele disse. A voz firme, mas cheia de emoção. Mas você, Leon disse, com a voz embargada, você trouxe luz para o meu mundo. Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples, elegante. Nada extravagante. Apenas puro, atemporal e sincero. Quer ser a luz da minha vida. Para sempre. Christine levou a mão à boca, os olhos transbordando lágrimas. Seu coração se encheu de uma emoção tão intensa que parecia que iria explodir. No começo, ela apenas conseguiu balançar a cabeça. E então, sussurrou sim. E depois, mais forte, com toda a certeza do mundo. Sim. Leon se levantou. Deslizou o anel delicadamente no dedo dela. E a envolveu em um abraço apertado. Eles ficaram ali, na sala vazia banhada pela luz dourada do entardecer. Abraçados. Como se tudo o que realmente importava já estivesse em seus braços. Duas almas. Antes perdidas na escuridão. Agora encontradas. Juntas. Na luz. O sol atravessava as árvores em raios suaves, derramando uma luz dourada sobre o pequeno jardim escondido atrás de uma propriedade coberta de eiras. Nos arredores da cidade. Era aquela hora dourada que fotógrafos sonham. Quando tudo brilha suavemente. E até o ar parece segurar o fôlego. O jardim era simples, mas sagrado em sua beleza. Rosas brancas ladeavam o caminho, suas pétalas se abrindo sob o calor da luz. Pequenas luzes cintilavam nos arbustos conforme a noite se aproximava. E uma brisa perfumada de jasmim dançava entre as folhas. Não era um casamento de luxo. Não havia manchetes, nem frases, nem vestidos de grife para revistas comentarem. Não havia espetáculo. Era apenas uma promessa. Silenciosa, íntima, profundamente verdadeira. Somente as pessoas que realmente importavam estavam ali. E nos olhos delas, aquele momento brilhava mais do que qualquer salão de festas. Christine estava sob um arco simples de flores silvestres, com sua mão entrelaçada na de Leon. Seu vestido tinha fios prateados que brilhavam suavemente a cada movimento. Simples, elegante, exatamente como ela. Leon, em um clássico terno azul marinho, olhava para ela como se tivesse esperado a vida inteira por aquele momento. Na primeira fileira, a mãe de Christine chorava discretamente, ao lado de colegas da Carter Tech, amigos, e também pessoas simples, gente que eles haviam ajudado em silêncio. Agora ali, como convidados de honra. Quando o oficiante se afastou, Leon segurou as mãos de Christine e murmurou, só para ela ouvir: a partir de hoje, você nunca mais vai caminhar sozinha por aquele beco. Christine sorriu, com lágrimas nos olhos. Apertou as mãos dele e sussurrou de volta: porque eu sempre vou ter você. Os aplausos surgiram, calorosos, sinceros. Mas Christine não ouviu mais nada. Tudo o que ela via era o homem que a tirou da escuridão, que a salvou do medo, e que lhe mostrou que o amor verdadeiro existia. Eles desceram o corredor juntos, mão na mão. Pétalas brancas caíam pelo ar. Risos suaves. Músicas tranquilas. Mas no meio de tudo, existia apenas isso. Duas pessoas que enfrentaram o pior. Atravessaram a escuridão. E encontraram, juntas, a luz. E você? Se essa história tocou seu coração, se te fez segurar o fôlego, ou se te lembrou que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados, então se inscreva no nosso canal. Aqui no Histórias que Tocam a Alma, você encontrará histórias que curam, que inspiram e que permanecem com você, muito além da tela. Histórias de heróis silenciosos, de amores improváveis, de compaixão que transforma vidas. Inscreva-se agora e faça parte de uma comunidade que acredita no poder da verdadeira história, aquela que aquece o coração, porque às vezes, a história que você não esperava é justamente a que você mais precisava.